Então, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todos bem, né? Agora eu vim falar mais uma vez aqui sobre os irmãos de Yehoshua, né? Que na Bíblia João Ferreira de Almeida fala que é Jesus. Mas Jesus é um personagem, pessoal. É um personagem que Roma criou para dizer que a salvação vem de Roma. Mas não é bíblico. Isso aí, vocês podem ver que o nascimento de Jesus é 25 de dezembro. 25 de dezembro. O Mashiach não nasceu dia 25 de dezembro. E também não tem descendência. Jesus não tem descendência nenhuma. Por isso que eles falam que nasceu de virgem, porque não tem descendência. Então não tem como explicar nada sobre ele. Eu sei que na história fala que ele é filho de Samíramides. E de um ídolo lá grego, lá em romano, né? Tem que ver na história direito lá, que são a história lá de Roma, que eles colocaram aí esse personagem de Jesus aí para enganar todo mundo, né? Aqui o Mashiach de Israel não, ele tem procedência, ele nasceu da descendência de Davi. E Jesus foi de Nirod mais, eu lembrei agora do Nirod mais Samíride. Pode vocês ver na história que tem esse negócio aí de Nirod, que é um ídolo grego romano, e eles colocaram como se fosse o pai, que é o pai de Jesus com Samíride, né? É nascido de virgem. É uma história muito grande. Aí vocês podem ver aí na história que vocês vão ver. Mas está aqui. Vamos ver o nascimento do Mashiach de Israel, a família do Mashiach. Está aqui escrito. A gente aqui não quer desclassificar ninguém. A gente fala, todos nós somos parentes, somos irmãos. É só sobre a fé. Ninguém está falando mal de ninguém. Aqui é sobre a fé, que não coincide com as escrituras. Então por isso que a gente está falando. Então vamos falar na família aqui do Mashiach, né? Que vocês chamam Jesus, né? Vamos lá. Mateus 12. Mateus 12, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe com ele, né? E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Olha, quer dizer que estava ali fora a sua mãe e seus irmãos querendo falar com ele. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que faz a vontade de meu pai, esse é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Então, não desfazendo que ele não tinha irmão, lógico, mas ele estava ali mostrando um exemplo de fé, de quem era o irmão, mãe é aquele que faz a vontade do pai que está no céu, né? Agora vamos para Mateus. Pessoal, vai vendo aí. Mateus 13, de 54 em diante. Mateus 13 e 54. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a este a sabedoria? E estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha, não é este o filho do carpinteiro, de Yosef, né? Yosef, que na Bíblia, João Ferreira de Almeida fala José, né?
mas é Yosef. Não é esse o filho do carpinteiro? Tá vendo aí? Então ele tinha pai e mãe, né, pessoal? Vamos parar com essa hipocrisia de dizer que o Machia só veio de mulher só, de virgem. Isso é uma hipocrisia. Não é esse o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha quantos irmãos ele tinha, ó. Como é que ele veio de virgem desse jeito? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todos seus irmãos? De onde veio, pois? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Tá vendo aí? Aí vocês vão analisando aí que as escrituras têm razão e não Roma, né, pessoal? Você deixa o negócio de Roma de lado, vê o que as escrituras diz. Roma saiu com esse personagem de Jesus aí para enganar todo mundo. Então, o Jesus romano segundo a história, Jesus Cristo Filho Dei. Jesus Cristo Filho Dei. Nos algarismos romanos dá 666. Tá vendo? É isso que vocês querem adorar? Ai, adorando. Isso aí é a besta do Apocalipse. Então, cuidado, hein? Vamos. Depois eu vou passar para vocês isso aí. Vamos procurar os livros aí, vou mostrar para vocês. Jesus Cristo Filho Dei, 666. No algarismo romano, pessoal. Bom, nós lemos aqui em Mateus 13:54 em diante. Agora vamos para Lucas 8:19. Lucas 8:19. Acho que tem em Marcos também, deixa eu ver. Tem em Marcos também, deixa eu ver quando tem em Marcos. Tem em Marcos também, Marcos 3:31, Marcos 3:31. E chegaram entre os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram lhe chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: Eis aqui a tua mãe e teus irmãos te procuram, e está lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do Eterno, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Tá bom? Aí vocês viram aí em Marcos. Agora Lucas 8:19. Lucas 8:19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te? Mas ele, respondendo, ele lhe disse: Minha mãe e meus irmãos são aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí em João também, capítulo 7 de João, que eu já li para vocês ver, 7 e verso 2. Yohanan, João 7:3. E disseram-lhe, pois, os seus discípulos, disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Então, para que prova mais do que isso, né, pessoal? Aí você vai dizer que o Machia, que vocês chamam Jesus, ele nasceu de virgem. Que é isso? Isso é uma idolatria, isso é uma prevaricação à palavra, né, pessoal? Ele não nasceu de virgem, não. Virgem é coisa de Roma, é coisa lá de Nimrod, mais Samiride. Aí vocês, tá na história, só vocês procurarem que vocês vão ver.
Tá bom, pessoal? A gente não está falando mal de ninguém, está mostrando o que está escrito aqui, ó. Aqui vai ter que falar o que está escrito, não é, desclassificar ninguém, que nós não podemos fazer mal um ao outro, porque somos todos irmãos, somos todos igual, né? Uns é mais baixo, outro mais alto, um nariz inchado, outro nariz fino, outro careca, outro pelado, outro cabeludo, outros vermelhos, outros mais pretos, então, mas tudo aí são irmãos. Ou lá tá escrito lá, 17 de Atos, 17 e 26, que de um só fez toda a geração dos homens, né? De um só, então não existe, o Eterno não ia fazer mais um homem para reinar, é dos nossos irmãos. A descendência de Davi, segundo a carne, né, seria o Machia para remir Israel, né? Que foi aquele negócio que Israel também não recebeu, porque a pedra de esquina foi rejeitada. E sobre essa pedra ainda tem que estar falando ainda, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, bom fim de semana a todos. Fica, né, aqui, ó, o que está aqui dentro é que é a verdade, não é eu que sou a verdade é o que está escrito aqui, tá bom, pessoal? Um abraço a todos.